A partir de agora, tudo está sendo gravado. Tudo que vocês falam, vocês podem usar contra vocês mesmos no tribunal. Vou até desligar meu fone. Liga o fone. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Tá, né? Sim. Gente, restou alguma dúvida de todos aqueles conteúdos que a gente viu em química? Não, só que a gente não lembra. Quem cala consente, então não restou. Certo? Até porque, olha, química esse ano vocês vão ver, vocês estão vendo o quanto é simples, o quanto é bem fácil. Só vai dificultar um pouquinho só mais à frente. Estamos chegando lá, mas é bobagem também, certo? Então sempre é aquilo, gente. É a cadeia carbônica, é você olhar se ela você é olhar a cadeia carbônica, qual é o tipo de função dela, se ela é uma acetona, se é um ácido carboxílico, se é um aldeído, entendeu? Olhar se tem ramificação, fazer a contagem da cadeia e dar o nome. É isso. É só isso. Entendeu? Não tem bicho de sete cabeças nenhum para vocês. Certo? E o conteúdo um dos conteúdos dessa segunda unidade é a isomeria. Né? E o que seria isomeria? Quem pode chutar aí? Vai, Ítalo, tu que gosta. ISO vem de igual, eu Certo. imagino. Meria, não sei. Meria é como chamavam, ele é uma derivação de molécula, tá? Antigamente chamavam assim e tal. Aí vejam, então a isomeria, ela vai tratar casos na química que é bem interessante. Existem compostos na química que podem ter a mesma fórmula molecular, tá? Porém, estruturas diferentes, certo? Então, vejam, são substâncias diferentes que têm propriedades químicas diferentes, ponto de fusão, ponto de ebulição diferentes, porém, a sua fórmula molecular é igual. Sabe qual é a fórmula molecular? É essa que está em vermelho aí, ó. Tá vendo? Ó? C2H6O. Essa que a gente só indica a quantidade de átomos, né, na molécula. Entendeu? Então, eu posso ter, por exemplo, a mesma fórmula molecular, mas em várias substâncias de estruturas diferentes. E isso é a isomeria. Tá certo? Por isso que ele pergunta assim, ó, como são possíveis diferenças tão grandes se A e B, né, no caso das substâncias, tem a mesma fórmula molecular, que é a C2H6O. Ele fala de A e B sendo esses dois frascos que estão aí no canto direito da tela. Tá? Esses dois frascos, essas duas substâncias, elas são diferentes, porém ela tem a mesma fórmula molecular. Simplesmente a resposta. Simplesmente porque esses átomos estão arrumados de uma maneira diferente. Tá certo? Eu já cheguei a falar a vocês, eu acho que foi em biologia, quando eu estava falando sobre glicose, galactose e frutose. Todos eles têm a mesma fórmula molecular, C6H12O6, certo? Só que eles diferem entre si. E justamente o que difere é a geometria espacial da cadeia, certo? É a geometria molecular, tá? Então, a forma com que os átomos se rearranjam nas moléculas faz com que aconteça esse fenômeno que a gente chama de isomeria. Olhando nesse exemplo, essa substância A, ela é um álcool. Tá vendo ali a hidroxila no finalzinho, que representa um álcool. E a substância B é um éter, tá? Então, elas têm a mesma quantidade de átomos, certo? A sua mesma fórmula molecular.
na sua substância. A única coisa que está diferindo aí, ó, se vocês perceberem, é justamente onde esse oxigênio vai estar. Estão vendo? Veja, o oxigênio da substância A, ele troca de lugar com o carbono. Estão vendo? Estão dando para perceber? Uhum. Tá vendo? Ele troca de lugar praticamente com esse carbono aí. Tá? Ah, ok, ok. Entenderam, não é? E esse hidrogênio, ele passa para lá, para o outro lado também. Certo? Entenderam, não é? Sim. Pronto. Uhum. Então, com isso, gente, a gente pode falar que a substância A é isômera da substância B. Ou podemos falar que A e B são isômeros, né? É o que a gente trata como isomeria. Então, isômeros são compostos de mesma fórmula molecular que apresentam propriedades diferentes devido à fórmula estrutural diferente. Então, veja, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que por mais que essas substâncias elas tenham a sua fórmula molecular igual, mas elas são estruturas diferentes, então as suas propriedades elas também podem mudar. O ponto de fusão, o ponto de ebulição, certo? A variação de estado físico, certo? Tudo isso pode mudar. A palavra isômero vem do grego, tá? Que significa igual. E mero, parte. Então, partes iguais e moléculas iguais, tá certo? O fenômeno da isomeria na química é semelhante no fenômeno da existência de palavras diferentes pela simples permutação de letras no português, como, por exemplo, amor e Roma, tá? No caso, Roma e amor, eles têm as mesmas letras. O que muda é a reorganização dessas letras, mudando também o sentido da palavra. Eu vou até tirar uma foto e vou mostrar para a Alexandra. Deu para entender, gente? De Xiaomi novo. 700 câmeras falar tem. Oi? É o que, Luan? 700 câmeras falar tem. O meu? Sim. Ah, Xiaomi novo. não é o Xiaomi Note 8, né? É o Note 8. É o Note 8. Menino, vocês não perdem nada, viu? 400 câmeras, pior que é mesmo. E, ô Luan, e tu acredita que eu não sei usar 10%? Então vejam só, a isomeria é um fenômeno muito comum na química orgânica. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Para a gente ver. Vejam só. Fórmulas C5H12 vão existir 3 isômeros. Fórmulas com C10H22, 75 isômeros. Fórmula C20H42, existem 366.319 isômeros, tá? E aí são várias as substâncias que podem ter essa particularidade. O próprio nascimento da química orgânica ocorreu por meio de uma isomeria. A síntese de Wöhler é uma reação de isomerização. Aquela síntese que eu acho que eu já falei para vocês, quando eles transformam uma substância inorgânica, que é uma substância à base de amônia, que no caso é o cianato de amônio, em ureia. Né? Eu acho que eu falei isso no início das aulas, bem no comecinho, quando eles conseguiram sintetizar uma substância inorgânica em uma substância orgânica. Então, o cianato de amônio, quando aquecido, ele se transforma em ureia. Ocorreu uma reação química? Ocorreu. Mas se você prestar atenção, a quantidade de átomos que tem ali no cianato de amônio é a mesma quantidade de átomos que tem na ureia. O que ocorreu é que aconteceu uma reação química nessa substância devido ao calor, os átomos
se reajustaram, formaram outra substância, só que de mesma fórmula molecular, tá certo? Então, esse aí é um caso bem nítido de isomeria. Alguma dúvida, gente? Não. Tá bem Não. fácil, né? Não. Na indústria petroquímica, por exemplo, as reações de isomerização que transformam alcanos normais em ramificados são empregadas para melhorar a qualidade das gasolinas. Por exemplo, o que ele mostrou aqui é que aqui eu tenho, aqui do lado esquerdo, eu tenho uma cadeia normal, né, uma cadeia linear, certo? E do lado direito eu tenho uma cadeia ramificada. Então, o que acontece aqui nesse caso? Utilizando calor e catalisadores, é possível fazer com que o hexano se transforme em 2-metilpentano, tá? Então, o que aconteceu aqui foi uma reorganização na estrutura dos átomos dessa cadeia, das moléculas, da molécula dessa cadeia, tá? E aí ela deixou de ser uma cadeia linear para ser uma cadeia ramificada, tá certo? Então, isso aí, por exemplo, é um dos casos de como a gente pode utilizar a isomeria, né, no cotidiano industrial, nesse caso, que é na indústria petroquímica. Atualmente, a indústria farmacêutica produz uma variedade cada vez maior de medicamentos que, possuindo geometria molecular bem definida, agem de maneira mais eficaz no combate a certas enfermidades. Então, aquele fenômeno que eu mostrei a vocês, no caso da petroquímica, ela também acontece na indústria farmacêutica, né? Quando eles pegam uma substância, certo? E fazem com que essa substância reaja a algo, transformando ela em outra substância, certo? Sem que a quantidade de átomos da sua molécula seja alterada, tá certo? Então, tudo isso eles fazem, gente, para melhorar a eficácia do produto. Então, vamos ver aqui os tipos de isomeria que a gente vai ter. A gente vai falar sobre a isomeria plana, tá? E a isomeria espacial. A isomeria plana, ela depende da localização dos átomos na molécula. Já a isomeria espacial, ela depende da orientação dos átomos no espaço. Ou seja, na isomeria plana, o nome já está dizendo tudo. A gente vai utilizar fórmulas estruturais planas, aquelas fórmulas mais simples. Já nas fórmulas estruturais espaciais, são aquelas fórmulas que a gente não consegue desenhar uma fórmula espacial, né? A gente só consegue observar ela de forma tridimensional, eletrônica, por exemplo. Se você prestar atenção na diferença entre a fórmula plana e a fórmula espacial, você vê essa diferença. Então, a isomeria espacial, ela vai falar de onde o átomo está, tá certo? Em qual é o espaço que esse átomo ele vai ocupar. Já na isomeria plana, será a localização na molécula, a localização desse átomo na molécula. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Não. 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 Parece um monte de bode. Então, ó, os tipos de isomeria plana são todos esses aqui. A isomeria plana ocorre quando a diferença entre os isômeros pode ser aplicada por fórmulas estruturais planas. Então, a gente vai ter a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, isomeria de compensação, ou pode chamar de metameria, isomeria de função ou funcional, e a tautomeria. A gente vai ver todas elas. Certo? Vamos ver aqui um pouquinho sobre a isomeria de cadeia. Eu estou falando muito rápido. Não. Não, tá de boa. Tá bom, né? A isomeria de cadeia ou isomeria de núcleo.
Geralmente é mais chamado de isomeria de cadeia. Mas vá lá, né? Pode ser que em um Enem da vida pode acontecer que exista aí chamando de isomeria de núcleo e você tem que entender que é a mesma coisa, tá certo? Então, esse tipo de isomeria é aquela em que os isômeros têm cadeias diferentes, tá certo? Então, a cadeia é diferente. Exemplo, aqui no gás butano e o gás isobutano. Eles têm cadeias diferentes, porém, a sua fórmula molecular ela é a mesma, ela é idêntica. Outro exemplo aqui, por exemplo, é o pente 1-eno, né? É uma cadeia linear, tá? E o ciclopentano ela é uma cadeia fechada, certo? Então, eu tenho aqui a diferença na cadeia, são cadeias diferentes, porém a fórmula é a mesma. A mesma coisa acontece com o metilciclobutano, tá certo? Essa é a mais básica de todas, certo? Essa é que eu venho falando, vocês já compreenderam esse tipo de isomeria. Exemplo 3, o ácido butanóico, certo? Ele é totalmente diferente do ácido isobutanóico. O que vai mudar é a cadeia. Fácil, né? Então vamos para outra. Isomeria de posição. Ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, porém, ocorre uma diferença pela posição de ramificações ou de ligações duplas ou triplas. Olha isso, gente. Uma simples ligação, sendo dupla ou tripla, né? A posição dessas ligações, elas podem interferir aí, formando uma nova substância. Nesse caso, ó, a gente tem o propan 1-ol e o propan 2-ol, tá? Então, vejam, qual é a diferença aqui? A cadeia é a mesma, a única diferença é o carbono que está a ramificação, certo? Então, a única coisa que foi alterada foi a posição da ramificação. Então, isso é o que eu chamo de isomeria de posição. Exemplo 2, um exemplo aqui que vai falar sobre uma ligação. Vejam só. Nesse primeiro caso, no but-1-eno, a ligação dupla ela está no primeiro carbono. Já no segundo caso, no but-2-eno, a ligação dupla ela está no segundo carbono, certo? Então, a única coisa que modificou aqui foi o local da dupla ligação. E isso foi o suficiente para que a substância fosse modificada. Tá certo? Deixa eu ver Tá aqui. certo. Oi? Tá certo. Alô? Tá certo, ele falou. Tá bom. Então, vejam, gente. Aqui a mesma coisa acontece, certo? Sendo que agora com uma cadeia fechada. Certo? Esse aqui é o 1,2-diclorociclobutano ou 1,3-diclorociclobutano. A única coisa que foi modificada foi a posição, certo, da ramificação nos carbonos. Um está no carbono 1 e 2 e o outro está no carbono 1 e 3. Tá certo? Aí tem uma observação aqui. Nesse tipo de isomeria, os isômeros também pertencem sempre à mesma função química. Então, ó, nesse tipo de isomeria aqui, isomeria de posição, tá? Eles sempre vão pertencer à mesma função química. Eu não posso ter uma isomeria, por exemplo, de posição, tendo em um álcool ou em uma cetona, por exemplo, tá? Porque senão não ia existir, certo? Sempre, tem que ser sempre o mesmo grupo funcional. Hidrocarboneto com hidrocarboneto, aldeído com aldeído, tá certo? Vamos ver aqui a isomeria de compensação. Gente, só uma pergunta. Qual é a hora que termina essa aula? 11h50. Né? 11h50. Temos 9 minutinhos. Então, vejam. A isomeria de compensação ocorre quando
Os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. Os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. Então, veja. Nesse primeiro exemplo, nós temos o metoxipropano e no segundo, o etoxipropano. O que foi que aconteceu aqui? O que aconteceu foi que o oxigênio, certo? Ele está entre o primeiro e o segundo carbono ali, tá vendo? E embaixo, o oxigênio, ele está entre o segundo e o terceiro carbono. Então, a metameria, ela vai acontecer quando o heteroátomo é que muda de posição. Veja que o heteroátomo mudou da posição 2 para a posição 3. Veja também que, nesse caso, os dois isômeros pertencem à mesma função. Eles são um éter, sendo chamados de metâmeros, do grego metamudanças. Então, esse também, gente, é um tipo de isomeria que ela só vai existir no mesmo grupo funcional, certo? Entre estruturas de mesmo grupo funcional. O exemplo 2 aqui, ele modificou o nitrogênio, né? Saiu da posição 2 para a posição 3, juntamente com o hidrogênio, tá? Ele fala, nesse caso, a isomeria decorre da mudança de posição do heteroátomo nitrogênio. Mas por quê? Porque ele mudou o hidrogênio de novo também. Porque o hidrogênio ali está associado ao nitrogênio. Lembra que eu falei a vocês que o nitrogênio ele precisa de 3 ligações, certo? Então, qualquer ramificação que tenha nesse nitrogênio, nesse caso dessa cadeia, ela também iria ter que se modificar por conta dessa ligação do nitrogênio que ele iria precisar. Eu nunca iria poder colocar esse nitrogênio sem esse hidrogênio embaixo dele ou sem outro qualquer composto. Por quê? Porque ele iria ficar sem ligação. Correto, entenderam? Uhum. Pronto. Uhum. E aqui o exemplo 3 também fala sobre a mesma coisa, tá? É metameria ainda? É, metameria. Exemplo 3, ele fala aqui. Deixa eu ver, deixa eu tentar identificar aqui o que está acontecendo. Ah, tá, entendi agora. Ó, percebam a diferença aqui. No caso, ele está trocando o hidrogênio aqui do composto à esquerda, esse primeiro hidrogênio, na verdade, ele está adicionando, né, esse CH2, tá? Vejam aí, o primeiro composto, que é HC, dupla ligação O, outra ligação para O, CH2, CH3. Essa da esquerda. Então, foi o que ele fez. Ele pegou esse CH2 e uniu com o hidrogênio ali do cantinho, ó. Foi isso que ele fez. Ele trocou esta posição, tá? Nesse exemplo, é mais fácil enxergar o alongamento e encurtamento da cadeia carbônica antes e depois do grupo funcional, tá? Então, isso também é uma das formas que tem para a gente fazer o tipo de metameria, né? Isomeria de compensação. Isomeria de função ou isomeria funcional ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Os casos mais comuns de isomeria de função ocorrem entre álcools e ésteres, sempre vai ocorrer mais desses, álcools aromáticos, éteres aromáticos e fenóis, aldeídos e cetonas e ácidos carboxílicos com ésteres. Tá certo? Lá em cima eu falei ésteres, mas é éteres, tá? Eu li errado. Então, aqui está um exemplo de isomeria de função. Eu tenho um álcool e um éter, onde eles estão trocando aí, ó, o seu grupo funcional. Vejam com que o oxigênio
ele está trocando de lugar com o CH2, tá? Então, esse CH3 aí, no composto da direita, o último CH3, eu retiro um CH2 e sobra um hidrogênio. Aí o oxigênio se liga com esse hidrogênio que sobrou e o CH2 vai para o meio, tá? E é aí que ocorre essa troca. Um etanol e um metoximetano. Aqui no exemplo 2, vejam o exemplo 2, um álcool aromático, o éter aromático e o fenol. Vejam como ocorre. Vamos ver aqui como é que ocorre. Só um minuto. Deixa eu ver. Ah, entendi agora. Entendi. Então, ó, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Do álcool aromático, eu retirei um CH3. Ô, Rian, tuas notificações tá aí do lado da tela. Aí tá atrapalhando, né? Tá cobrindo o nome. Ó, Vai sair vamos lá. Então, do álcool aromático, deixa eu ver o que foi que ele retirou aqui. CH2. Ó, ele trocou aqui. Ele pegou a hidroxila do álcool aromático e uniu no composto, formando o OCH3. Tá certo? Do mesmo jeito que pode acontecer no fenol, né? Ele retira a hidroxila, certo? Que vai para o lado e o CH3 fica na parte acima, tá certo? Então, mais uma reorganização aí de compostos. Exemplo 4, como eu já expliquei vários exemplos, gente, eu vou passar isso. Que já está acabando. A tautomeria é o caso particular de isomeria funcional em que os dois isômeros eles ficam em equilíbrio químico dinâmico. Os casos mais comuns de tautomeria ocorrem entre um aldeído e um etanol, uma cetona e um etanol. Certo? Deixa eu vir aqui. Acordem. Vamos acordar. Uma acordada. É. Só vou Vai falar para cair. vocês. Deixa eu colocar aqui a tela de novo. Falta só 2 minutos, né? Ó, no caso aqui, ocorrendo o equilíbrio, tá vendo? Estão acontecendo trocas entre o hidrogênio, o oxigênio e a dupla ligação para que ocorra o equilíbrio entre esses dois compostos, né? O equilíbrio químico entre esses dois compostos. O enol é uma função orgânica caracterizada por uma hidroxila ligada a um carbono primário com hibridação. É um alceno que possui um grupo hidroxila unido a um dos átomos de carbono insaturado de cadeia alifática, tá? Então aqui ele descreveu as características estruturais químicas do enol, e isso ocorre devido à isomeria tautométrica, no caso, né? Que é quando a gente faz esse tipo de mudança. A gente está trocando ali tanto o hidrogênio formando um hidroxila, né? E trocando aquela dupla ligação ali para poder deixar o composto em equilíbrio. Aqui outro exemplo, tá? Só que agora utilizando uma cetona, segue o mesmo tipo, tá? Eu coloquei ali o hidrogênio no oxigênio para formar uma hidroxila, trocando também a dupla ligação. Lembrando, gente, se eu não trocar essa dupla ligação, o composto ele não vai existir, não tem como formular o composto. Então, a tautomeria ela sempre vai acontecer dessa forma. Eu troco um átomo, mas eu também tenho que mexer na ligação. Tá certo?
Dúvidas? Não. Não. Pronto, terminamos por hoje. Sim. Até de tarde, né? Até mais tarde. Tchau. Ei, tô no sono, velho. Sono da boba.